Oi, Aquário, vamos fazer a sua leitura de tarô e ver as suas previsões para esse mês de agosto? Eu sou Roberta aqui do Oráculo Luz do Sol, vocês já me conhecem. Nós vamos olhar as suas previsões de tarô e de astrologia védica. Eu vou falar um pouco também sobre os trânsitos da astrologia védica desse mês para vocês. E te recomendo assistir esse vídeo se você tem ascendente, lua ou sol no signo de Aquário. Vamos lá. Dois de paus, olhando para o futuro, cinco de copas, mas pensando nas decisões que vocês não fizeram, a justiça, quatro de espadas, as de ouros, 10 de ouros, as de paus. Aquário, para você esse mês de agosto é o mês do ou vai ou racha. Esse é o mês para vocês finalmente decidirem, tipo assim, se você continua vivendo do jeito que você é, do jeito que você é, vivendo a mesma vida, ou se você finalmente faz aquela mudança que você já estava pensando há muito tempo a fazer. Acho que a grande temática desse mês de agosto para vocês aquarianos é essa: grandes decisões. Acho que vocês têm pensado muito no futuro, têm olhado para as grandes possibilidades que a vida tem aberto para vocês, principalmente nesse último um ano e meio, assim. Acho que vocês têm pensado muito em mudar de vida, talvez tomar alguma grande decisão nos relacionamentos, dentro do trabalho, nos grandes projetos de vida. Acho que vocês estão muito decididos, acho que vocês têm pensado muitas coisas, muitas decisões para tomar, e parece que esse mês de agosto é tipo assim, não vou dizer que é o último mês para vocês fazerem isso, mas parece que a data limite para vocês de Aquário tá chegando. Tá na hora de vocês colocarem as coisas para frente e pararem de ficarem pensando nos e se's. Ah, e se eu escolher isso e não der certo? Toda escolha exige uma abdicação. Tudo que a gente escolhe, seja para bom ou para ruim, exige que a gente deixe alguma outra coisa para trás. Não só alguma outra coisa para trás, mas diversos outros caminhos que a gente poderia assumir, se não aquele que a gente assumiu. Acho que está na hora de vocês pararem de pesarem demais, de colocar demais na balança, tentar racionalizar demais as coisas e finalmente tomar uma decisão. Está na hora de vocês encararem aquilo que vocês realmente querem fazer, sabe? Seja decisões sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre o rumo da vida, mas principalmente sobre quem você quer do seu lado daqui para frente, sabe? Acho que não é um mês qualquer. É um daqueles meses assim que meio que dividem a sua vida entre antes e depois. Esse grande marco do segundo semestre, né, esse mês de agosto. Só que antes mesmo de pensar em agosto, acho que é importante pensar de onde que vocês vêm, assim. Acho que julho foi um mês que mexeu muito com a sua rotina, com o seu trabalho, com a sua sensação de bem-estar, com a sua sensação de estabilidade. E você começou a perceber que algumas pessoas, que algumas situações realmente não fazem mais sentido, né? Que você está insatisfeito com algumas questões, que você até algumas coisas que não estão te levando exatamente para onde você queria e algumas coisas tem algumas coisas que não estão te levando para onde você queria e tem outras coisas que não estão indo para onde você gostaria que elas estivessem indo, né? Então, acho que muitos de vocês têm pensado assim: será que chegou a hora de pular fora desse barco? Ou será que eu devo insistir mais? Acho que o jogo está falando assim: olha, uma decisão é necessária nesse momento. Acho que não está na hora de você seguir fazendo do mesmo jeito, ou você segue de uma forma diferente, com uma mentalidade diferente, uma mentalidade renovada e com mais fé naquilo que você quer continuar insistindo, ou você abandona de vez e deixa para trás e vai viver novos rumos. Existe um chamado muito claro aqui no jogo para ou você viver uma ou vocês aquarianos vivem uma restauração do sentido daquilo que vocês querem insistir, ou vocês mudam totalmente os ares de vocês e vivem novos caminhos que são mais prometidos e mais prósperos para vocês. Eu acho que você passou uma boa parte desses últimos meses assim refletindo sobre o potencial futuro, assim, se perguntando assim, até quando vocês vão continuar insistindo em coisas que no fundo vocês sabem que precisam mudar. Vocês estão esperando algum sinal? Vocês estão esperando algum grande acontecimento, alguma grande rachadura? Vocês estão esperando uma desculpa, algum acontecimento ruim acontecer para você falar, ah, é por causa disso aqui que eu vou abandonar, ou que eu vou sair?
Nesse mês, nós temos um eclipse muito interessante que vai acontecer para nós da astrologia védica, que vai acontecer na casa 7 de vocês, né? Que vai acontecer em Leão, assim. Ou seja, na casa dos relacionamentos, das sociedades, das outras pessoas dentro da vida de vocês. E assim, eu sinto que essa história de muitas mudanças na sua vida, de querer mudar o rumo da sua vida, não é de agora, né? Tem mais ou menos um ano e meio assim que você já está nesse ciclo. Você já recebeu sinais, você já teve conversas, você já viveu situações que mostravam coisas que precisam ser transformadas dentro da sua vida e meio que esse mês chegou assim para mostrar que agora chegou a hora de você tomar alguma escolha. Para alguns aquarianos, isso vai significar talvez encerrar alguma relação que já há muito tempo você sustentava, mas que já há muito tempo não faz sentido para você. Né? Alguma relação, alguma parceria. O importante é entender que não veio esse momento não veio para tirar pessoas boas da sua vida, mas acho que para deixar apenas as pessoas que querem caminhar com você de uma forma justa, caminhar na mesma direção para vocês. E talvez para outros aquarianos isso signifique renovar mais os votos de fé em algumas pessoas, mas eu acho que está mais propenso para deixar algumas coisas para trás, assim. Aliás, do ponto de vista do trabalho e dos projetos de vida, eu diria que, olhando para o mapa de vocês, assim, agosto pede muito cuidado com algumas decisões mais impulsivas, assim, né? Marte está na casa 5 de vocês e que traz um aspecto com Vênus. Enfim, é, eu sinto que esse mês tem uma vontade muito forte de vocês quererem abandonar projetos, abandonar ciclos, desistir de talvez alguns cursos, largar negócios, ou mesmo talvez ao longo desse mês, talvez vocês vão ter um sentimento de tipo assim, ah, isso aqui não vale mais a pena insistir. Então, principalmente se você estuda, pode bater um certo desânimo ou uma sensação de que você escolheu talvez o caminho errado. Se você trabalha de uma forma mais autônoma ou por conta própria, assim, talvez você olhe para os resultados e pense que alguns esforços não estão valendo a pena e está na hora de recalcular a rota. Mas o importante é que o céu está pedindo para vocês interessante, né? Por um lado, ele está pedindo para vocês tomarem uma grande decisão sobre qual caminho vocês querem tomar, mas por um lado, de finanças e de trabalho, tanto o tarô quanto o mapa de vocês desse mês está pedindo. Esse mês está pedindo um pouco de espera em questões de trabalho e questões financeiras, sabe? Acho que você ainda não tem todas as informações que você precisa para tomar as melhores decisões nesse aspecto da vida, sabe? Acho que muitas das dificuldades que hoje parecem muito definitivas, daqui a pouquinho vão parecer muito. Vão desaparecer muito mais rápido, ou vão ser resolvidas muito mais rapidamente do que você espera, sabe? Então, no aspecto das finanças e do trabalho, toma cuidado para você não tomar decisões permanentes por causa desse momento de cansaço. Acho que esse mês não está favorecendo grandes riscos financeiros para vocês, é, é, ainda mais com esse Marte que tende a aumentar a impulsividade de vocês e Vênus debilitada nesse mês. Nem tudo é o que parece. Então, esse mês é muito melhor para organizar suas finanças, rever as suas estratégias e acho que proteger as coisas que você conquistou muito mais do que para assumir grandes riscos. Apesar disso, a gente tem energias muito positivas para vocês, aquarianos, que querem começar novas oportunidades financeiras. Principalmente a partir da segunda metade do mês, a gente tem um contexto mais favorável para vocês fazerem mais dinheiro, para terem mais clientes, para ter talvez a autoestima assim, um pouco mais renovada, sabe? E essa autoestima renovada tende a trazer boas novas financeiras, sabe? Agora, do ponto de vista da saúde, eu acho que é um mês de atenção, porque esse Saturno retrógrado, ainda mais com 4 de espadas, assim, pode ser que algumas questões de saúde que você. Pode ser que algumas questões de saúde que antes pareciam ter sido muito resolvidas voltem com mais força nesse mês de agosto, sim. Pode ser algum um problema físico, algum padrão de comportamento que é nocivo, ou até mesmo algum padrão emocional que não te faz tão bem assim. Existe um risco de algum tipo de burnout, de alguma situação que você achou que já tinha superado, de voltar para talvez te atormentar, assim. A primeira impressão desse tipo de situação pode ser um pouco de frustração, de tipo assim, nossa, não acredito que eu vou ter que passar por isso de novo, como se você estivesse voltando
algumas casas no seu grande jogo da vida. Mas acho que não é isso. Acho que, diferentemente, dessa vez você tem muito mais arsenal, muito mais contexto para lidar com essas situações e muito mais consciência para resolver essas questões com um humor mais tranquilo, sabe? Se você conseguiu superar antes que você era mais novata, agora que você tem mais experiência, acho que você consegue lidar melhor, principalmente emocionalmente, sabe? Não se deixe ficar frustrada com coisas que, enfim, você sabe que não são simples de serem resolvidas ou fáceis demais, sabe? Do ponto de vista dos relacionamentos, igual eu falei mais cedo, existe uma chance grande de vocês terem que fazer alguns grandes rompimentos nesse mês, então não diria que é um mês tão positivo para novas oportunidades amorosas, é, mas talvez dentro do amor, definitivamente é um mês para vocês reaprenderem a estabelecer a peneira de vocês. Acho que alguns de vocês estavam exigindo demais e a vida estava entregando outra coisa, e o contrário, a vida te entregando demais e vocês desejando outras coisas, sabe? E acho que a grande mensagem desse mês de agosto para vocês de Aquário é para vocês não tomarem grandes decisões por causa do cansaço, mas pare também de adiar grandes decisões de vida que mudam totalmente o seu rumo. E eu acho que você sabe do que eu estou falando, assim. Tome decisões porque você sabe exatamente para onde você quer ir, né? Eu sinto que agosto vai balançar algumas estruturas, algumas coisas que você achou que estava certeiras, vai colocar alguns relacionamentos à prova, vai pedir algumas escolhas importantes, mas acho que no fundo isso tudo vai acontecer para você parar de viver uma vida pela metade. Esses eclipses, eles vêm para destruir coisas que não são verdadeiras, sabe? E para mostrar coisas que realmente merecem estar na sua vida daqui para frente. Aquário, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, espero que esses conselhos tenham ressoado por aí. Não se esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam dessa leitura, de me seguir nas redes vizinhas, todos com o mesmo arroba Oráculo Luz do Sol. Se você quiser fazer um agendamento para fazer uma consulta de tarô só para você, aqui na descrição eu coloquei o link direto para o meu WhatsApp para você conversar comigo. E é isso, eu espero que esse mês de agosto seja um mês de muita prosperidade e transformação para vocês.